Bom, o Vasco se prepara, né, para enfrentar o Criciúma no próximo domingo, lá no estádio Heriberto Rilse. O Vasco precisa ir forte, com gana, com raça. É bom lembrar o que aconteceu em São Januário, né, que culminou com a saída da família Dias. Aquela oportunidade, o Criciúma bateu o Vasco por 4-0 em São Januário. O Verrete e o Maicon, aparentemente, eles estão bem. Aparentemente. Eles deixaram o jogo contra o Fluminense sentindo. O Verrete saiu andando normalmente, mas há que se fazer exames detalhados. Eles foram feitos e os treinamentos mais fortes a partir de hoje irão determinar se eles irão ou não para o jogo. O Verrete e o Maicon, os dois, eles não precisam muito de treinamento, né? Eles estão bem condicionados. Eles precisam de descanso. Eu acho que essa semana tranquila, essa semana vai colocar o Verrete e o Maicon em condições. O Verrete é a principal preocupação porque é o homem-gol do Vasco, né? E participa das jogadas ofensivas, marca muito forte. O Maicon tem o João Vitor, que está reaparecendo, mas também não sei se tem condições de jogar os 90 minutos, mas o Maicon, ele é substituível nesse momento pelo João Vitor. Eu prefiro até o Maicon como titular ao lado do João Vitor e a saída do Léo Pelé, mas o Maicon está com esse problema. Talvez ele precise ser poupado, estaremos atentos aqui. Os ingressos para o jogo contra o Criciúma, eles começam a ser vendidos hoje para o torcedor do Criciúma. O ingresso, a cota para a torcida do Vasco, 1.922 ingressos, começam a ser comercializados a partir de amanhã. R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia entrada. Lá no site do Criciúma tem as informações para que o torcedor possa comprar ingresso através da internet. Sócio gigante do Vasco da Gama. O Vasco está crescendo demais o número de sócios, né? Estamos atingindo a marca dos 64 mil sócios. Já já a gente vai estar dobrando desde que o Coutinho chegou. O Coutinho chegou, o Vasco tinha 34 mil sócios, né? 34 e pouquinho. Quando a gente atingir 70 mil, a gente pode dizer, o Vasco dobrou com a chegada do Felipe Coutinho. É claro que a ausência dele no campo diminui a empolgação, mas o departamento de marketing do Vasco precisa dar uma agitada, já que o Coutinho não está presente, arrumar, né, outras maneiras de empolgar aí o torcedor vascaíno. Está empolgado com as saídas, né, do Zé Gabriel e do Praxedes, né? O Vasco devolveu o Praxedes ao Bragantino. Se o Bragantino não se acertar com o Atlético Paranaense, algo que vai acertar, o Praxedes já está em Curitiba, está para ser anunciado a qualquer momento. Talvez nesse momento que você esteja vendo o vídeo, o Atlético possa ter anunciado. Mas se algo acontecer, de repente não passa nos exames médicos lá do Atlético Paranaense, enfim, se algo acontecer, ele não retorna para o Vasco. O Vasco já devolveu ele ao Bragantino. A negociação é entre Bragantino e Atlético Paranaense. Zé Gabriel, este sim o Vasco já oficializou, emprestado ao Curitiba. Tá certo. Sacramentado, assinado. O Vasco ainda precisa se desfazer do Galdames, Rossi e Serginho, pelo menos desses três. Não vai existir uma redução na folha salarial do Vasco, porque o Vasco fará trocas. Todo o dinheiro que o Vasco deixa de pagar ao Zé Gabriel e Praxedes, vai pagar a um outro jogador que está vindo. Eu não vou especular, eu não vou falar para não atrapalhar as negociações. O Vasco prorrogou a parceria com a Capa. Várias reuniões foram feitas, né, com outras empresas, né, com a Nike, com a Puma, mas por enquanto permanece a Capa, ao menos até março do próximo ano. Pedrosa, eu quero saber se você tem novidades sobre essa barca do Vasco. Você falou sobre ela ontem aqui e reforça também pra gente os nomes que o time está em busca para reforçar o elenco, Pedrosa. Como a gente falou ontem, Fê, o Vasco já se livrou teoricamente do Praxedes, que vai jogar pelo Atlético Paranaense. Inclusive eu não entendi muito bem esse movimento Atlético Paranaense, o porquê dessa contratação, mas bom para o Vasco porque o Praxedes é um jogador que não consegue desempenhar por aqui há muito tempo. O Zé Gabriel foi anunciado pelo Coritiba, foi um pedido inclusive do técnico Jorginho que está por lá, e aí eu vi muito vascaíno falando, mas e a reposição do Zé Gabriel? Me desculpa, gente, se alguém está assistindo falta do Zé Gabriel, não está assistindo o jogo do Vasco. E com todo respeito ao atleta, não tem nenhum tipo de Ele fez algo bons jogos contra ele. até, né? Fez bons jogos, assim, mas ele fez muito mais jogos ruins do que bons, né? Então, não tem que ter reposição. O Vasco tem Esforza, Souza, Hugo Moura,
Cocão, JP, Lucas Eduardo da base, que é um baita de um jogador. Você pode utilizar outro atleta ali naquela posição. Enfim, eu acho que não precisa sentir falta do Zé Gabriel, como eu vi muita gente aí. Ai meu Deus, mas tem que trazer um melhor. Pô, me desculpa, gente. Se não tiver um garoto da base que joga a mesma coisa ou mais do que o Zé Gabriel, pode fechar a base do Vasco. E a gente está falando aqui de uma base que é extremamente vencedora, que tem e dá muitos frutos, né? Então, tem os outros jogadores, como eu já falei aqui, Galdames, Rossi, Serginho, que estão também nesse radar para sair. O São Lourenço fez uma consulta e vem conversando para tentar levar o Galdames, só que ele recebe um alto salário. Então, o Vasco teria que abrir mão de uma parte, continuar pagando essa parte para poder negociar. É difícil, Fernanda, porque eu estou falando de um alto salário mesmo. A gente está falando aqui de cerca de R$500 mil que o Galdames recebe. O que escancara aí o absurdo que foi a administração da 777 quando trouxe esse jogador, onerando a folha salarial do Vasco, assim como o Rossi e o Serginho também ganham altos salários para os jogadores que eles são, na minha visão. Então, assim, é uma tentativa do Pedrinho conseguir aliviar essa folha. Eu já falei aqui, se conseguir a saída dos 5, mais o Zé Gabriel e o Praxedes que já saíram, são cerca de R$2 milhões em 5 jogadores. Então, assim, eu vi muita gente uma época, Fernando, falando assim, o Payet é caro. Caros são esses jogadores, que verdade. São jogadores medianos para ruins no nível técnico e que acabam onerando a folha. Isso que é jogador caro. Jogador ruim que é caro, não é jogador bom. E o Maurício tá chegando? E o Maurício é uma tentativa que o Vasco está tendo, já acertou com o empresário dele, já acertou com o Galo, mas isso está nas mãos do jogador, parece que ele tem valores a receber do Galo e não quer sair do Galo sem receber esses valores, e o Vasco também prioriza, como eu já falei aqui, a ponta esquerda titular, conversa com o Yuri César, mas tem outros nomes também no radar nesse mapeamento de mercado. O fato é, o Vasco precisa contratar, Fernanda. A janela abriu dia 10 de julho, Coutinho, Alex Teixeira, Souza e Emerson Rodrigues. O único jogador que realmente o Vasco buscou foi o Emerson Rodrigues, porque os outros 3 eles vieram para o Vasco por vontade deles. Então a diretoria, na minha opinião, por mais que eu entenda essa situação financeira, está deixando a desejar no quesito reforço. Bom, galera, essas foram as atualizações mais quentes sobre o Vasco da Gama. Se você curtiu o conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que rola no Gigante da Colina, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Esporte Romário FC. Assim, você não perde nenhum detalhe das próximas notícias e ainda ajuda o canal a crescer. Compartilha com outros vascaínos e vamos juntos rumo ao topo. Valeu e até o próximo vídeo.